Pessoal, meu nome é Patrícia Viegas, da Viegas Consultoria e também da Nova Consulting. O tema de hoje vai ser depressão. Então, existem vários tipos de depressão. Desde a depressão clássica, que é a mais comum, é a forma mais comum, onde a gente tem é chamado também, né, de transtorno depressivo maior, onde a gente tem mudanças de humor com duração mínima de 2 semanas e sintomas também de tristeza, perda de interesse em atividades que antigamente a pessoa tinha interesse, pode ter alteração do sono, do peso, isso pode ser tanto para mais quanto para menos, tá? Então o sono pode ser insônia, pode ser excesso de sono, o peso também pode ser emagrecer muito ou engordar muito, porque a alimentação muda, né? Ou a pessoa para de comer ou ela come muito. O humor pessimista é uma característica clássica da depressão, sentimento de desesperança, de impotência, o choro fácil, que normalmente a gente detecta, né? Uma perda de energia, uma apatia ou uma irritabilidade também é comum. Esse tipo de depressão é mais comum na idade entre 25 e 44 anos, é mais em mulheres e dura de 6 a 18 meses esse tipo de depressão. A gente tem também uma depressão que é chamada de depressão psicótica. Ela, além disso tudo que eu comentei, né, ela vem acompanhada aí por algum tipo de delírio ou alucinação. Nós temos uma depressão atípica, que os sintomas são diferentes da clássica e elas são mais duradouras. Normalmente acomete na adolescência. E temos também um transtorno afetivo sazonal. Isso ocorre em algumas épocas do ano, normalmente no inverno, e é mais comum a partir dos 23 anos. Temos a distimia, que é uma forma duradoura da doença depressiva, e eles usam para a gente poder ter uma noção do que seria a distimia. Eles usam aquele desenho da Hanna-Barbera que tinha a hiena, que ela vivia dizendo, ó céus, ó tristeza. Então esse é o típico distímico. Então ele sofre uma falta constante de alegria. É uma duração de pelo menos 2 anos da pessoa dessa forma. Pode ocorrer na infância ou na adolescência. A gente tem a depressão bipolar, porque vai acometer na fase depressiva, né? Igualmente homens e mulheres, também pode ter início na adolescência. Tem a depressão circunstancial, que tem uma causa externa que desencadeia essa depressão. Então pode ser alguma perda, normalmente né? Alguma perda de emprego, perda financeira, perda de pessoas. Então tudo isso aí pode vir a causar essa. E também tem a fase episódica, né? Então tem pessoas que têm essa depressão em períodos como Natal, Ano Novo, pode ser por desajuste social. Temos o pós-traumática. E a depressão, além disso tudo, né, além de todas essas variações, ela também varia de leve a grave. Então ela passa do estágio leve para o estágio leve moderado, depois ela vai para o estágio moderado, depois o moderado grave e o grave. Então no estágio leve, a gente pode perceber que os pacientes ainda mantêm a rotina. Exige um pouco de esforço, mas eles mantêm a rotina. No leve e moderado, há uma certa dificuldade de manter essa rotina. No moderado, os pensamentos negativos, eles são intrusivos, né? Eles são mais fortes e tem alguns prejuízos expressivos, tanto na rotina quanto no próprio paciente. O moderado grave, já existe um sacrifício para o paciente manter essa rotina. E no moderado grave, já começa a vontade de morrer. E no grave, é um sofrimento intenso, onde as pessoas normalmente cometem o suicídio. Então, a depressão ela pode ser tratada antes de chegar nesse quadro grave. Só que para isso precisa tirar um pouco do estigma, né? Porque o depressivo é visto como preguiçoso, é visto como aquela pessoa que não tem fé, aquela pessoa que não está rezando, aquela pessoa fraca. E não é isso que acontece.
Na verdade, a depressão ela é acometida por também razões biológicas que vão envolver questões cerebrais. Então, os neurônios, eles secretam determinados neurotransmissores, principalmente a serotonina, que não acontece no paciente deprimido. Então, essa é uma questão biológica que precisa ser tratada com medicamento. Além disso, o deprimido, ele tem uma resistência ao uso do medicamento, porque ele acredita nisso, né? Que ele está sendo preguiçoso, que tá todo mundo falando que ele é fraco. Então ele resiste ao tratamento, principalmente ao medicamentoso. E é interessante porque quando a gente fala de outros tipos de doença, todo mundo aceita tomar medicamento, né? Você tem um problema na tireoide, você toma medicamento. Você tem problema na sua glicose, você toma medicamento. Mas você tem um problema depressivo, é como se não pudesse tomar o medicamento. Aí vem um monte de coisas, né? Ah, não, vai viciar, não, porque você é fraco. E não é bem assim. A interação medicamentosa, ela é muito importante. Além da causa biológica, né, que tem aí essa mudança que eu falei do cérebro, tem também mudanças hormonais, a gente vai perceber nos deprimidos o nível de cortisol elevado. Tem mudanças no sono, independente da quantidade de horas que esse deprimido está dormindo, ele pode ter uma dificuldade no sono que a gente chama, que é aquele sono que descansa. É no sono REM, sono reparador, né? O sono REM na fase 4. Eles perceberam, fizeram uma polissonografia e perceberam que tanto no sono REM quanto na fase 4, esse paciente deprimido, ele tem essas fases reduzidas. Então, aquele sono reparador não tem, né? Não existe. Por mais que ele durma muito, ele não está descansado, vamos dizer assim. E é bacana porque o ideal para se dormir seria lá nas 8 horas de sono, porque mais do que isso, isso a prejudica, né? É como se o neurotransmissor fosse prejudicado. Então prejudica muito essa questão do biológico. Também na depressão a gente tem causas genéticas. Ou seja, há uma vulnerabilidade herdada, porque a doença ela vai se desenvolver mais fácil nessas pessoas cujos antepassados também tiveram depressão. Então, isso ocorre em 70% dos casos, olha, é bem expressivo, 70% dos casos têm antepassados que tiveram a depressão. E também temos a causa psicológico-ambiental. Dentre as questões de causa psicológica, nós temos aí, de acordo com Freud, uma identificação com um objeto que a pessoa começa a ter raiva. Então, quando ela começa a ter raiva desse objeto, mas ela está tão identificada com ele, a raiva volta para si mesmo. E aí que vem essa vontade de aniquilação de si, porque tem essa questão da raiva. De acordo com Melanie Klein, ela fala que nos primórdios, né, quando a gente ainda é bebê, existe, eles falam, né, da mãe boa e a mãe má. Então o bebê percebe que a mãe não atende ele no momento em que ele quer e da forma que ele quer. E aí ele considera essa mãe ruim, e aí ele tem uma agressividade inconsciente em relação a essa mãe, mas é uma agressividade inconsciente carregado de culpa. O que a gente percebe nos depressivos, de acordo com a questão psicológica? Existe um eu idealizado, então há uma exigência, é um eu irreal, ele deseja chegar nesse estágio desse eu, mas não consegue, porque é bem difícil. E tem também o eu opressor, então tem o eu idealizado e o eu opressor junto, que julgam o eu por ele estar distante do real. São normalmente pessoas exigentes, controladoras, com uma autocobrança grande, dificuldade de relaxar e de pedir ajuda, pessimista, com preocupação excessiva e elevada autocrítica. Então são pessoas pouco flexíveis, né? São essas as causas da depressão. Quanto ao tratamento, como que a gente pode tratar da depressão? Como a depressão afeta as 3 dimensões, ela afeta o corpo, a mente e o espírito. Então a gente precisa, no quesito corpo,
O tratamento envolve um sono, né, um sono reparador, isso o remédio pode ajudar, uma alimentação saudável, de preferência reduzir a quantidade de açúcar, porque o açúcar ele entra favorecendo a depressão, ele causa algum transtorno de humor, então evitar qualquer tipo de doce. E também tomar bastante líquido, de 2 a 3 litros de líquido por dia. Por quê? Porque o líquido facilita a circulação sanguínea. E tanto do corpo quanto do cérebro, a gente tem sangue lá, vai facilitar a circulação do sangue no cérebro. E isso vai fazer com que o remédio, a medicação que ele está tomando, flua mais fácil no cérebro como um todo. Então, a água ajuda na medicação. Também a atividade física é recomendada porque ela libera endorfina, endorfina é bom. Eu sei que o depressivo tem uma resistência quanto à atividade física, ele não quer fazer nada, mas isso é progressivo, é um pouquinho por dia. E dentro de uma atividade física que ele gosta, a caminhada é o mais sugerido, né? Porque o depressivo normalmente ele não vai querer uma atividade intensa. Então uma caminhada, seja de 5 minutinhos num dia, 7 minutinhos no outro, e assim vai aumentando progressivamente e vai liberando endorfina e ajustando aí um pouco da serotonina. Na mente a gente precisa da psicoterapia para poder tratar toda aquela questão que a gente falou das exigências, do eu idealizado, do eu julgador, e trabalhar os pensamentos negativos e a culpa. Então a psicoterapia ajuda muito nisso. E no espírito é o propósito de vida, dar sentido à vida. Então os depressivos, na psicoterapia também isso contribui muito, e é importante dizer que a psicoterapia precisa vir junto com o tratamento do medicamentoso, porque é o medicamento inicialmente que vai fazer com que o sujeito consiga olhar para essas coisas, porque senão ele não dá conta nem de ir na terapia. Então a medicação é a primeira coisa que tem que ser administrada, para então depois a gente ir para os outros quesitos, ok? Bom, então gente, nós temos aí uma capacidade do sujeito de terminar com a própria vida, e isso a gente tem que ficar muito atento. Quando o sujeito ele pensa em se matar, porque ele não está querendo se matar, tá? Ele está querendo terminar com aquele sofrimento. Então, quando o sujeito pensa em se matar, a gente tem que pesquisar o que está acontecendo e o que ele já está pensando. Se ele tem estratégias e planos já bolados, é importantíssimo que ele tenha intervenções, tanto de familiares, ele precisa ser vigiado 24 horas, e ele precisa do medicamento, mas o medicamento não faz um efeito tão rápido assim, então a gente precisa de alguém que acompanhe esse paciente. E além disso, pode acontecer do paciente não dizer que ele tem planos de se matar e nem mostrar os planos que ele está, mas às vezes ele tem um comportamento de despedida. Então ele começa a mandar mensagem para os outros como se estivesse se despedindo, e isso é um indicativo. Terceiro indicativo, quando ele muda drasticamente o humor dele. Ele estava super triste, ele começa a ficar animado com a possibilidade do suicídio. Então ele começa a se alegrar porque ele acha que o sofrimento dele vai acabar ali. E é tão importante, né, gente, porque também tem um estigma quanto ao suicídio, dizendo que é maldade, que é uma sacanagem, porque fez isso com a pessoa, né, e os familiares, como é que eles vão ficar? Mas o suicida, ele está tentando terminar com um sofrimento que é muito intenso. De forma nenhuma ele quer tirar a própria vida, e isso nem é compatível com o nosso cérebro. E é isso que eu tenho para trazer para vocês a respeito da depressão. Lembrando que nós temos aí, né, que a depressão atinge aí de 3 a 5% da população geral, 15% dos deprimidos cometem suicídio, então é uma doença que mata mesmo, e 50% dos depressivos, eles sofrem vários episódios depressivos. Então a depressão é um transtorno mental que afeta o humor de modo significativo, e a gente tem que ficar muito atento.
né? Não é algo que precisa rezar e se rezar vai acabar. Eu acho que pode rezar sim, é um facilitador, eu acho que a fé ajuda muito, mas o suicida e o depressivo, como ele tem muita dificuldade de atenção, memória e concentração, às vezes ele nem consegue rezar, ok? Então vamos ficar atentos e vamos acolher com carinho essas pessoas deprimidas. Até o próximo tema.